Nesse vídeo agora eu vou falar sobre gerenciamento de estado emocional. Por mais que eu já tenha falado um pouco sobre isso, como processo de checagem, é muito legal você também ter um pouco mais de controle de como você produz um estado emocional e como é que você leva o seu estado emocional para um outro estado emocional. Então a gente vai fazer eu vou explicar para vocês de uma maneira um pouco mais detalhada todo esse processo que acontece quando a gente está num estado emocional e quando a gente quer mudar de estado emocional. Então, primeira coisa que é importante falar é que nós somos suscetíveis, nós estamos suscetíveis ao estado emocional à nossa volta. Nós somos pessoas influenciáveis, nós somos, primeiramente, primatas. Então, nós somos sujeitos a nos sentir de muitas maneiras. Então, dependendo da situação que você se encontra, você tem um sentimento, você tem uma sensação, você tem uma reação. Muitos dessas são totalmente instintivos, outras foram por aprendizado. Temos um corpo, nós temos um processo da evolução do ser humano, que viemos lá dos nossos antepassados, e todas as nossas emoções, existe um motivo de existir. Pelo simples fato de você existir essa emoção, ela tem uma função, ela tem um porquê existir. Então, se você pensar no nosso modelo evolucionário, de como você evoluiu, seu sistema de sentir as emoções, de reagir às coisas que acontecem, ela é totalmente proposital à sobrevivência da nossa espécie. Então, todos os estados emocionais têm propósito de existir. Então, o exercício que eu vou pedir para você fazer é o seguinte, eu vou pedir para você pensar nos sentimentos, nos estados emocionais que você normalmente sente no seu dia a dia. Então você vai pegar no seu dia e você vai fazer uma lista. Quais os estados emocionais que normalmente você sente? Então, eu sinto raiva, eu sinto ansiedade, eu sinto felicidade, eu sinto... Você vai anotando quais os estados emocionais que você tem o maior hábito. Então, os nossos estados emocionais são habituais. Você vai ter o hábito de sentir aquele tipo de emoção. Então, eu quero que você anote, verifique quais são os estados emocionais que você tem o hábito de ter durante o seu dia a dia. Então, no seu dia a dia, quais os estados emocionais que você normalmente tem. E faça uma lista desses. Faça uma lista de quais estados emocionais que você está condicionado a produzir no seu dia a dia, no seu modo operando, tá? E aí, uma vez que você anotou todas a lista, pode ser 3, 4, 10, não importa. Eu quero que você pense onde que esses estados emocionais podem ser úteis. Se a gente está pensando em sistema evolução, todos os estados emocionais são úteis para alguma coisa. Então a gente fala medo. Medo é útil? Com certeza. O medo impede você de fazer alguma coisa que prejudique sua saúde física ou sua saúde mental. Então o medo ele é útil no devido local. A ansiedade é útil porque a ansiedade faz você querer fazer alguma coisa, a ansiedade te impulsiona a fazer algo. Muitas vezes a felicidade, a tristeza, todos os estados emocionais existe um motivo de existir. Então, se você pega o seu modo operando, quais os estados emocionais que normalmente você sente, e você começa a imaginar onde que ele pode ser útil, você não está falando, esse estado emocional não é bom. Você está pensando, o estado emocional não está sendo útil aqui, mas onde esse estado emocional pode ser útil. Então esse é um exercício para você começar a fazer. Pensar em qual é a utilidade do estado emocional que você tem. Onde que no seu dia a dia você poderia usar esse estado emocional de uma maneira que ele possa ser útil e ser benéfica. Não pelo, ele é ruim ou ele é bom. Não, ele pode ser útil ou não está sendo útil, pelo nosso modelo evolucionário, da evolução da espécie humana.
Então, esse é um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem e você pode ir fazendo no seu dia a dia. Com o tempo, você fazendo as suas verificações, você vai ter mais consciência dos estados emocionais que você tem no seu dia a dia. Ao fazer a verificação, né, durante essa semana, você tem, agora sim eu estou percebendo os estados emocionais que eu costumo produzir no meu dia a dia. Aí sim, ok, esse daqui estou usando aqui, esse aqui estou usando ali, esse aqui eu estou... Você está verificando onde que você tem usado esses estados emocionais, verificando a utilidade e até já pensando, ok, talvez esse estado emocional eu possa usar numa outra situação ou numa possível situação que você vá passar no futuro. Então você começa a pensar na utilização dos seus estados. Então esse é o primeiro passo. Outra coisa que a gente pode até praticar, né, e você pode já começar a praticar, é o controle do estado emocional. Né? A gente já aprendeu e já viu, ok, a verificação. Como é que você verifica? Você faz o escaneamento. Então você vai escanear como é que seu corpo está, como é que você está respirando, o que você está pensando, por exemplo, o assunto que você está pensando, o conteúdo que está dentro da sua cabeça, né? As imagens, né, mentais que você está fazendo. Você pode também prestar atenção, né, na sua fisiologia. Então, como é que você está sentado, como é que está a sua postura corporal, como é que está o seu tom de voz, a velocidade que você está falando. Você começa a prestar atenção em como você fala aquilo que você fala internamente. Então, você tem um diálogo interno, você conversa consigo mesmo. Né? Na verdade, a coisa que a gente mais faz é conversar com nós mesmos. A gente está comentando sobre as nossas experiências. O tempo todo você tem experiência e você comenta sobre ela. Você reage sobre ela, você tira conclusões sobre ela. Tudo isso faz parte do diálogo interno. Né? Então, preste atenção em como você fala aquilo que você fala. O comentário que você fala sobre aquilo que você fala, qual o tom de voz que você está usando, né? Então, começar a fazer uma verificação de tudo isso. Também uma outra coisa é verificar que sons que você tem usado no seu dia a dia. A gente chama isso de sons universais. Som universal são sons que na realidade são gatilhos e são âncoras para um estado emocional. Então, quando você faz... Ao você fazer esse som, pode experimentar, né? Vamos ser um pouco bobos no treinamento. Ao você fazer o som, o que você sente? O que você começa a sentir? Esse som, ele é um gatilho para que estado emocional? Eu me sinto como se alguma coisa tivesse acontecido, eu já passei por isso. Ele me dá um alívio, né? Quando eu uso pessoalmente esse som, parece que eu estou sentindo um alívio no corpo por algo já ter acontecido. Alguma coisa aconteceu, ele já passou, está atrás de mim. Então, é isso que eu sinto. Talvez você, ao fazer o mesmo som, você sinta alguma outra coisa. Mas esse som produz um estado emocional. Ao você usar o som, você sente um estado emocional específico. Né? Você tem outros sons, por exemplo, quando você... Provavelmente... Você está fazendo alguma coisa errada, você fez alguma coisa errada, você está vendo alguma coisa errada, você está meio que se punindo por alguma coisa que você falou, fez, disse, enfim. Né? Né? Da mesma maneira. Então, a gente usa sons. Quando você está nervoso, você faz... Né? Você fica bravo, você usa o som universal grutural. Né? Você está meio que bravo com alguma coisa, então esse som auxilia você a produzir a raiva ou algum outro estado emocional. O som, por exemplo, você está indo para o estado emocional de curiosidade, talvez, o que aconteceu, quero saber mais. Então, todos esses estados dos sons universais, você pode se utilizar e você pode até reparar que você usa. Repara nos outros à sua volta, como eles estão usando os sons universais e que estado emocional que esse som universal está produzindo nele. Você começa a virar um vidente até, porque você consegue... Olha, a minha mulher usou esse som. A gente já faz isso, né? Minha mulher usou esse som.
é melhor eu não falar com ela, é melhor deixar ela no canto dela. O meu marido tá nervoso, ou, nossa, ele chegou nesse estado, ele falou isso, ele usou esse som gutural. É melhor eu, tipo, não me aproximar dele, ou muito pelo contrário. Nossa, ele tá feliz, ele tá contente, ele tá motivado, ele tá curioso. E isso é uma autoverificação. Quais os sons universais que você tem usado consigo mesmo, né? Enquanto você está produzindo um estado emocional ou indo para um estado emocional novo, está indo uma mudança de estado emocional. Então nós temos a nossa fisiologia, nós temos os nossos pensamentos, nossa respiração. Respiração é uma outra delas. Se você respira rapidamente e só com a parte superior, você vai para um estado emocional de mais ansiedade ou de mais energia momentânea. Você vai para um estado emocional onde a pressão aumenta. Da mesma maneira, se você fizer uma respiração mais profunda, né, onde você sente o seu abdômen, né, crescer, não pela alimentação, mas pela respiração, você está automaticamente o quê? Indo para o relaxamento, você está indo para um aprofundamento de estado emocional. Então, tudo isso, né, todas essas questões da sua fisiologia, elas vão te... Primeiro, uma verificação de que estado que você está, ou que estado que você está indo, mas também para você controlar o estado emocional que você quer. Então, você começa, por exemplo, a pegar a sua lista de estados emocionais e sentir, quando eu estou contente, eu respiro dessa maneira, eu tenho um diálogo interno com esse tom de voz, eu falo comigo mesmo dessa maneira, eu respiro dessa maneira, eu observo o mundo, eu uso desse som universal. Então, quando eu estou feliz, eu faço isso. Então, se eu faço isso para me sentir feliz, quando eu estou feliz, vamos fazer isso para propositalmente sentir felicidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar na minha posição de felicidade, eu vou dar o meu sorriso, eu vou começar a pensar em coisas que me trazem felicidade, eu vou respirar da maneira que me deixa feliz, que eu fico normalmente. Então, você começa, na sua verificação, você começa a identificar quais são os gatilhos fisiológicos, mentais, de respiração, de sons universais, que automaticamente me levariam também para a felicidade. Porque se eu estou isso e eu faço isso com o meu corpo, se eu fizer isso com o meu corpo, eu vou sentir isso. Então você começa a controlar o seu estado emocional de maneira proposital. Então você começa a manejar tanto sua fisiologia, a sua posição corporal, o seu jeito de pensar, o seu tom de voz, aquilo que você está pensando, as suas imagens mentais, a sua respiração. Tudo isso é um jeito de você conseguir controlar o seu estado emocional. E se existem estados emocionais que você não está habituado a ter, mas você gostaria de ter o hábito, o processo é o mesmo. É começar a imaginar. Se eu quero, vamos imaginar que não é habitual de você sentir curiosidade. Então, o que você vai fazer? Você, primeira coisa busca algum momento da sua vida que você foi curioso, né? E vá para essa lembrança, para ver se você consegue se lembrar como é que você se sentia quando você estava curioso sobre aquele assunto. Então você, por mais que hoje talvez você não sinta a curiosidade, talvez no seu passado você sentiu curiosidade. Em algum momento da sua infância você teve curiosidade de descobrir que presente que você ia receber no Natal, ou a curiosidade sobre uma viagem que você fez na sua infância. Não importa quando essa coisa aconteceu. O importante é você fazer essa verificação fisiológica mental de como você produz a felicidade, de como você produz a curiosidade, de como você produz a ansiedade, de como você tem produzido, ou melhor, o que você tem feito para o seu corpo sentir aquilo. E aí, ao fazer o processo inverso, você começa a ter mais controle dos seus estados emocionais. Então, pratique isso. Quanto mais você praticar essa percepção e essa modificação, melhor. Então, o exercício que eu vou pedir para você fazer é, nas próximas 3 semanas, quando você se perceber entrando ou indo para um estado emocional que você não deseja estar, você vai fazer o seguinte, você vai quebrar o seu estado emocional, fazendo alguma coisa que normalmente você não faria, saindo do habitual, sentindo-se talvez um pouco bobo, como aquele exercício do...
né? E você pode, depois de ter quebrado, ir propositalmente para o estado emocional que você deseja. Então, se colocando na postura correta, pensando nas coisas que te levam àquele estado emocional, sentindo a respiração vir do jeito correto, fazendo o seu diálogo interno correto, propositalmente usando dos sons universais que te levariam àquilo, né? Fazendo com que toda a congruência da sua parte, né, corporal, respiração, batimento cardíaco, o que você fala, o que você pensa, a memória que você está trazendo, estarem congruentes com o estado emocional que você queira produzir no momento. E nas próximas 3 semanas, então, perceba, ok, estou no estado emocional que eu não quero estar. Quebre o seu estado, faça alguma coisa não habitual, saia do seu padrão, saia do seu hábito, sinta-se um pouco bobo no processo e vá para o novo estado emocional. Vá em busca do que você precisa fazer para produzir o estado emocional que você tanto quer. Então, essa é a nossa aula de controle de estado emocional. Abraço.